Olha, minha filha, existem dois tipos de mãe nesse mundo: as que geram na própria barriga e as que, como eu, pegam um filho que ninguém quis e transformam em sangue do seu próprio sangue. Só que às vezes, querida, o amor não cura tudo, não. E foi esse mesmo amor de mãe que um dia quase me matou, dentro da minha própria cama. Meu nome é Terezinha Santos, mas todo mundo aqui na nossa cidadezinha do interior de Minas me conhece como Vó Tetê, ou então como a mulher que adotou o menino do orfanato. Hoje eu tô com 76 anos nas costas, meu bem. E cada uma dessas rugas no meu rosto conta uma história diferente. Umas de alegria, outras de uma dor que nem o tempo conseguiu apagar. Moro até hoje nessa casinha antiga, lá nos fundos do bairro das Flores. As paredes estão descascando, sabe? Mas ela continua de pé, resistindo. Da minha varanda, eu consigo ver um pedaço do Rio das Velhas, que corta a cidade feito uma veia azul. Esse rio, minha nossa, já viu de tudo nessa vida, as alegrias, as tristezas, e também aquele dia, em 1992, que mudou a minha família para sempre. Foi quando uma mulher acreditou que podia salvar qualquer criança com amor, mesmo aquelas que carregam feridas tão fundas que nem Deus consegue curar. E você que está me ouvindo agora, hein? Conta pra mim, qual é seu nome? De que cantinho desse Brasilzão você está escutando essa história que ficou guardada no meu peito por mais de 30 anos? Me fala aqui embaixo nos comentários, viu? Tenho uma curiosidade danada de saber até onde a minha voz de velha do interior está chegando. Quem sabe até tem alguém aí da minha cidade que já me conhece de vista e nem sonhava com esse segredo que eu carrego. A nossa cidade não é grande não, minha filha. É um desses lugares que o tempo parece que anda mais devagar, sabe? Uma terra que vive do plantio de café e onde todo mundo conhece todo mundo. As ruas principais são largas, mas quando você entra nos bairros mais antigos, como o meu, elas ficam estreitinhas, com calçadas tortas que fazem a gente mais velha, como eu, andar olhando para o chão para não cair. Sabe como é, né, querida? A gente já não tem mais aquela firmeza. Aqui tem igreja antiga, pracinha no centro onde os velhinhos jogam dominó. E o rio, que às vezes, quando chove muito, invade as casas mais baixas e leva um pedaço da cidade com ele. Foi depois daquela enchente de 1988 que eu e meu falecido marido, o João, decidimos que era hora de aumentar nossa família. A gente já tinha nossos 2 filhos de sangue, o Pedro, que na época tinha 17 anos, e a Mariana com 15, mas eu sempre tive esse coração mole, sabe? Sempre quis ter a casa cheia. Foi a Mariana que me deu a ideia. Ela tinha ido fazer um trabalho da escola no Lar da Criança Santo Antônio, lá do outro lado da cidade. Chegou em casa com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, a senhora precisava ver aquelas crianças. Tem uns que já estão lá há anos e ninguém quer, porque são grandes demais. Todo mundo só quer bebê. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, sabe? O João, meu marido, não era muito de se emocionar, não, mas ele sempre respeitou as minhas vontades. Trabalhava como encarregado na cooperativa de café. Era um homem sério, de poucas palavras, mas tinha um coração bom que não cabia no peito. Quando eu falei da ideia de adotar uma criança mais velha, ele só me olhou com aquele jeito dele, fumando o cigarrinho de palha na varanda, e disse: "Se é isso que você quer, Tetê, vamos lá ver essa criança." Na primeira vez que a gente pisou no orfanato, meu coração quase saiu pela boca. O lugar era limpo, mas triste demais. Criança tem que correr, pular, fazer barulho, né? Ali parecia que todo mundo tinha medo até de respirar muito alto. A diretora, Dona Elvira, uma senhora magrinha com cara de quem chupou limão, nos levou até a sala dela. "Vocês têm preferência por menino ou menina? Qual idade?" "A gente quer uma criança que precise de verdade de uma família", eu disse, com uma coragem que nem sabia que tinha. Uma que talvez os outros não queiram adotar. Foi aí que ela falou do Lucas pela primeira vez.
Tenho um menino de 9 anos. Tá com a gente desde os 5. É um dos mais velhos daqui. É inteligente, mas bem reservado. A mãe era usuária de drogas. Morreu de overdose. O pai, ninguém sabe quem é. Oh, quando eu vi o Lucas pela primeira vez, ele estava sentado sozinho, num canto do pátio, com um livro velho na mão. Um menino magrinho, de cabelo preto liso cortado baixinho, e uns olhos escuros, grandes, que pareciam engolir o mundo. Ele não sorriu quando nos apresentaram. Só olhou pra gente estudando, sabe? Como se fosse um bichinho desconfiado. Ele não fala muito, explicou a dona Elvira. Mas é inteligente. Tira notas boas na escola, só tem dificuldade de se enturmar com as outras crianças. Naquela hora, meu coração de mãe já tinha decidido. Aquele menino precisava de uma família. Ele precisava de mim. O João, que estava do meu lado, apertou minha mão. Ele também tinha sentido alguma coisa. O processo de adoção não foi fácil. Nunca é, né? Teve entrevista, visita da assistente social na nossa casa, uma papelada que não acabava mais. Mas eu estava determinada. Em 4 meses, o Lucas já estava em casa com a gente. Ele chegou com uma mochilinha nas costas, que tinha tudo o que ele possuía no mundo. Umas poucas roupas, um livro de histórias e um carrinho velho de plástico. No começo, ele era tão quieto, mas tão quieto, que às vezes eu até esquecia que ele estava em casa. Ficava no quarto que dividia com o Pedro, que não gostou nem um pouco da ideia, mas eu dei um jeitinho e disse que era só até a gente arrumar o quartinho dos fundos. Mal falava durante as refeições. Comia olhando para o prato, como se tivesse medo que alguém fosse roubar a comida dele. Aos pouquinhos, fui tentando me aproximar. Fazia os pratos que ele mais gostava. Descobri que ele amava macarrão com carne moída. Comprei livros, porque notei que era o que ele mais gostava de fazer. Sentava do lado dele na sala, enquanto ele via televisão. No início, ele se encolhia todo quando eu chegava perto, como se esperasse um tapa, alguma coisa ruim. Nossa! Aquilo partia meu coração. A primeira vez que ele sorriu para mim foi quando fez um mês que ele estava com a gente. Eu tinha feito um bolo de chocolate para comemorar, com uma velinha só. Uma ideia meio boba, eu sei, mas eu queria marcar a data. 1 mês do nosso Lucas na família, eu disse. Ele olhou para mim com aqueles olhões grandes, surpreso, e um sorrisinho apareceu no canto da boca. Foi pequeno, tímido, mas estava lá. O João, que estava na ponta da mesa, também viu e me deu uma piscadinha. Naquela noite, eu pensei que tudo ia dar certo, que a gente tinha feito a escolha certa. O Lucas começou a ir para a escola do bairro. Os primeiros meses foram difíceis. Ele chegava em casa com os cadernos rasgados, às vezes com o olho roxo, o joelho machucado. "O que aconteceu, meu filho?" Eu perguntava, com o coração apertado. "Nada." Ele sempre respondia, de cabeça baixa. Foi a professora, a dona Sônia, que me contou que os outros meninos implicavam com ele. Chamavam de órfão, de filho de ninguém. Coisas que só criança com maldade no coração consegue inventar para machucar. Mas ele não reage. Ela me disse, preocupada. "Ele fica quieto, engole tudo. Isso não é normal, dona Terezinha. A maioria das crianças chora, briga, conta para um adulto. Ele parece desligado." Com o tempo, as coisas começaram a mudar, mas não do jeito que eu esperava. O Lucas continuava quieto em casa, mas na escola, a professora começou a reclamar de outros problemas. Dizia que ele tinha umas explosões de raiva por coisas pequenas, um lápis quebrado, um livro que não achava. Chorava de repente, sem motivo aparente, ou ficava olhando para o nada por minutos. Eu tentava conversar com ele, mas era como falar com uma parede. O João, meu marido, já começava a ficar sem paciência. "Ele precisa de regras, Tetê. Você mima demais esse menino." Mas como não mimar? Eu olhava para aquele rostinho magro, para aqueles olhos que pareciam carregar um peso grande demais para uma criança de 9 anos.
E tudo que eu conseguia pensar era em como fazer ele se sentir amado, seguro. Ah, minha filha, se você está gostando dessa história de superação, dá uma forcinha aqui pro canal Memórias da Vovó, viu? É só clicar no botãozinho de gostei e se inscrever para não perder nenhuma das nossas histórias. Essa vovó aqui fica feliz da vida em saber que tem gente querendo ouvir o que eu tenho para contar. Agora vamos continuar, porque essa história ainda tem muita coisa para ser revelada. Tem coisas que a gente não gosta de lembrar, mas que precisam ser contadas, para que outras pessoas não passem pelo mesmo. Um dia, quando o Lucas estava com a gente há quase um ano, ele chegou da escola mais tarde que o normal. Já era quase noite, e eu estava preocupadíssima, pensando em sair para procurar. Quando ele entrou pela porta, estava com um machucado feio no queixo e a camisa do uniforme rasgada. Meu Deus do céu, menino! O que foi que aconteceu? Perguntei, correndo para ver o ferimento. Pela primeira vez desde que tinha chegado, ele explodiu. Jogou a mochila no chão com tanta força que os livros se espalharam pela sala. Eles disseram que vocês só me adotaram porque recebem dinheiro do governo. Disseram que ninguém ia querer um menino velho como eu de verdade. Eu fiquei sem reação por uns segundos, vendo aquele menino sempre tão controlado, finalmente soltando a raiva que guardava. Depois, sem pensar duas vezes, abracei ele com toda a minha força. No começo, ele ficou duro, feito uma tábua. Depois, devagarinho, foi relaxando, até que começou a chorar. Um choro tão profundo, tão sofrido, que parecia vir lá do fundo da alma. "Você é meu filho", eu disse com a voz tremendo de emoção. "Meu filho do coração. E não existe dinheiro nenhum do governo. Existe amor. Você é um Santos agora, e ninguém vai te tirar da gente." Aquela noite parecia um ponto de virada. Como se alguma coisa dentro dele tivesse se quebrado e permitido que a gente finalmente entrasse. Ele começou a falar mais durante o jantar, a contar as coisas da escola, a fazer perguntas sobre a família. O João também foi se aproximando, ensinando ele a consertar coisas em casa, a pescar no rio nos fins de semana. Nossa, como eu estava enganada, minha filha! Como a gente pode ser cega quando quer acreditar demais numa coisa? Porque o que eu não sabia é que aquele era só o começo de uma história que ia se tornar cada vez mais difícil e que acabaria numa noite, que mudaria nossa família para sempre. Sabe, minha filha, tem uma coisa que eu só aprendi depois de velha. Às vezes o amor da gente é que nem uma venda nos olhos. Faz a gente ignorar o que está bem ali na nossa frente, aqueles sinais que o destino manda, avisando que tem alguma coisa muito errada acontecendo debaixo do nosso próprio teto. Quando o Lucas completou 11 anos, já estava com a gente há quase 2. Parecia que as coisas estavam finalmente entrando nos eixos. O menino tinha crescido uns palmos, ganhado um pouco de corpo. Não era mais aquela criança magrinha que chegou com a mochilinha e os olhos assustados. Na escola, as notas dele eram boas. Não eram excelentes como no começo, mas ele se mantinha na média. Os professores não mandavam mais bilhetes reclamando de comportamento estranho. E ele até tinha feito 2 amigos no bairro, o Léo e o Rafa, que às vezes vinham brincar lá em casa. Foi por essa época que o meu Pedro, o filho mais velho, se casou com a Lúcia e se mudou para Belo Horizonte. A Mariana também saiu de casa para estudar enfermagem na capital. De repente, era só eu, o João e o Lucas, naquela casa que antes parecia apertada e agora ficou grande demais. Fico pensando se não foi isso que mexeu com a cabeça do menino. Ver os irmãos saindo, mesmo que eles nunca tivessem sido muito próximos. Talvez ele tenha sentido, como se fosse ser abandonado de novo. As primeiras coisas que eu comecei a notar foram pequenas, mas estranhas. Objetos da casa que sumiam e apareciam em lugares diferentes. Uma tesoura que ficava na gaveta da cozinha e ia parar embaixo da cama dele. Um relógio de parede que sumia por dias e depois voltava para o mesmo lugar. Uma vez, o meu terço de prata, que eu ganhei da minha falecida mãe,
Sumiu por uma semana inteira. Procurei em todo canto, rezei até para Santo Antônio, padroeiro das coisas perdidas, quando eu já tinha perdido a esperança. Encontrei ele enrolado dentro de uma meia, no fundo da gaveta do Lucas. Por que você pegou meu terço, filho? Perguntei, tentando não mostrar que estava irritada. Ele olhou para mim daquele jeito vazio que às vezes me dava um arrepio. Não peguei nada. Alguém deve ter colocado aí. O João já não tinha a mesma paciência que eu. Não pode mentir, menino. Se pegou, tem que assumir. A gente não educa filho para ser mentiroso. Aquela foi a primeira vez que eu vi ele olhar para o João com raiva de verdade. Um olhar duro, adulto demais para um menino de 11 anos. Depois, saiu batendo a porta do quarto e passou o resto do dia sem falar com a gente. Também comecei a notar que o Lucas ficava muito tempo sozinho. O João comprou um videogame para ele no aniversário de 12 anos. Economizou meses para conseguir dar esse presente. Mas em vez de jogar as coisas normais que os meninos da idade dele jogavam, ele passava horas trancado no quarto com uns jogos que eu nem entendia direito. Uma vez, entrei de repente para levar um lanche para ele. E o jogo na tela parecia violento demais. Tinha sangue, coisas horríveis. Ele desligou tudo na mesma hora que me viu. Que jogo é esse, Lucas? Perguntei, botando o prato com bolo na mesinha. Nada não, mãe. É só um jogo de aventura. Falei pro João sobre isso, mas ele disse que eu estava exagerando. Que menino dessa idade gosta mesmo dessas coisas de ação, de luta. Você protege demais o garoto, Tetê. Ele tem que aprender a ser homem. Às vezes, o Lucas demorava mais que o normal para voltar da escola. Dizia que tinha ficado na biblioteca estudando ou que tinha ido na casa de algum amigo. Eu acreditei por um bom tempo, até o dia em que a coordenadora da escola ligou para minha casa, perguntando por que o Lucas tinha faltado 3 dias seguidos. Como assim faltado? Ele sai todo dia de uniforme, com a mochila nas costas, respondi, sentindo meu sangue gelar. Dona Terezinha, faz 3 dias que seu filho não aparece aqui. Pensei que estivesse doente. Quando ele chegou em casa naquele dia, no horário de sempre, como se tivesse vindo da escola, eu o confrontei. Primeiro ele negou. Disse que a escola tinha se enganado. Quando eu mostrei o bilhete da coordenadora, ele mudou a história. Tinha ido para a escola sim, mas uns meninos estavam judiando dele. Então ele resolveu matar aula. Por que você não me contou, meu filho? Eu podia ter te ajudado, falado com a direção. Porque você não ia entender. Ele gritou, de um jeito que nunca tinha feito antes. Você acha que todo mundo é bonzinho igual você? Que todo mundo quer ajudar? O mundo não funciona assim. O João, que estava chegando do trabalho nessa hora, escutou a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Quando eu expliquei, ele ficou vermelho de raiva. Foi a primeira vez que vi meu marido levantar a mão para bater no Lucas. Mas eu me meti na frente. Não, João. Bater não resolve nada. Esse menino precisa de limites, Terezinha. Você não tá vendo o que tá acontecendo? Ele tá mentindo pra gente, matando aula. Deus sabe o que mais ele anda fazendo por aí. O Lucas aproveitou a nossa discussão e saiu correndo, batendo a porta da rua com força. Só voltou de madrugada, quando a gente já tinha ligado até pra polícia. Entrou sem fazer barulho, mas eu estava acordada na sala, esperando. Quando acendi a luz, levei um susto. A roupa dele estava suja de terra, tinha um arranhão na cara e os olhos. Os olhos pareciam de outra pessoa. Dilatados, selvagens. Onde você esteve? Perguntei, segurando ele pelos ombros. Ficamos malucos de preocupação. Por aí, ele respondeu, desviando o olhar. Preciso tomar banho. No dia seguinte, encontrei um isqueiro e um maço de cigarros no bolso da calça dele quando fui lavar a roupa. Chorei o dia inteiro, escondida. O que estava acontecendo com aquele menino que eu tanto amava? Onde foi que eu errei? Por que ele estava se afastando da gente daquele jeito? Passamos por uma fase difícil. O João achava que a gente precisava ser mais duro,
colocar de castigo, tirar os privilégios. Eu ainda tentava conversar, entender o que se passava na cabeça dele. Levei até numa psicóloga do posto de saúde. Mas ele não abriu a boca nas 3 sessões que consegui que ele fosse. Seu filho tem muita raiva guardada, dona Terezinha, me disse a doutora depois da última consulta. Crianças que passaram por abandono, como ele, costumam ter problemas de apego, de confiança. Pode ser que ele esteja testando vocês para ver se vocês também vão abandonar Lô, como a mãe biológica fez. Aquilo fez sentido. Resolvi que ia ter mais paciência, mostrar para ele que não importava o que fizesse, nós éramos sua família agora e para sempre. O João não concordava muito, mas acabou cedendo. Você sempre teve mais jeito com os meninos mesmo, ele disse, com aquele jeitão dele de quem não gosta de admitir que não sabe o que fazer. Foi por essa época que comecei a notar mudanças no corpo do Lucas. Ele já estava com 13 anos, entrando na adolescência. A voz engrossando, espinhas aparecendo no rosto, os braços e pernas crescendo tão rápido que as roupas ficavam pequenas num piscar de olhos. Junto com essas mudanças, veio também um interesse repentino em ficar bonito. Ele, que nunca se importou com o que vestia, agora queria roupas de marca, tênis caros que a gente mal podia pagar. Tá querendo impressionar alguma menina, é? O João brincou um dia, quando ele apareceu na cozinha com o cabelo todo arrumado com gel. O rosto dele ficou vermelho que nem um pimentão, mas ele não respondeu nada. Foi nessa época também que eu notei as revistas. Tinha encontrado embaixo do colchão dele quando fui trocar os lençóis. Revistas de mulher pelada, daquelas bem indecentes. No começo, eu fiquei chocada, mas depois pensei que talvez fosse normal para um menino daquela idade. Mesmo assim, aquilo me deixou incomodada. Não eram aquelas revistas comuns que os adolescentes costumavam ter. Aquelas eram mais extremas, se é que você me entende. Mostrei para o João, que deu de ombros. Deixa o menino, Tetê. Todo rapaz dessa idade tem curiosidade. Melhor isso do que tá fazendo coisa errada por aí. Mas não era só isso. Comecei a perceber que o Lucas olhava para mim, de um jeito que me deixava desconfortável. No começo, pensei que era coisa da minha cabeça. Eu já estava com quase 50 anos na época, o cabelo começando a ficar grisalho, corpo de mãe que já pariu 2 filhos. Não era possível que tivesse alguma coisa esquisita no olhar dele. Devia ser só preocupação minha, imaginação de velha boba, até o dia que entrei no banheiro sem bater. A porta nem estava totalmente fechada, e eu encontrei ele, com uma foto minha na mão. Uma foto antiga, de quando eu era mais jovem, que ficava num porta-retrato na sala. Ele ficou tão assustado que deixou a foto cair no chão. O vidro do porta-retrato quebrou. "O que você está fazendo, Lucas?" perguntei, confusa. "Nada. Só achei a foto bonita." Ele respondeu, saindo correndo e me empurrando no processo. Fiquei parada ali, sentindo um frio na espinha que eu não conseguia explicar. Aquilo não era normal. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Mas eu não conseguia admitir, nem para mim mesma, o que podia ser. Quando Lucas fez 14 anos, as coisas pioraram ainda mais. Ele praticamente não ficava mais em casa. Saía cedo, dizia que ia para a escola, mas raramente ia mesmo. Voltava tarde, às vezes cheirando a cigarro, às vezes com um olhar estranho, perdido. Eu e o João brigávamos quase toda noite por causa disso. Meu marido queria regras mais duras. Queria até mandar ele de volta para o orfanato. Eu me desesperava só de pensar nisso. Ele é nosso filho agora, João. A gente não devolve um filho como se fosse uma compra que deu errado. Mas você não está vendo que o menino está se perdendo? Que não respeita a gente? Não respeita as regras da casa? O que mais você quer que aconteça para entender que a situação está fora de controle? No fundo, eu acho que sabia que ele tinha razão. Mas meu coração de mãe não queria aceitar.
Eu tinha prometido para aquele menino que nunca ia abandoná-lo, que era meu filho para sempre. Como eu podia voltar atrás? Foi então que começaram os sumiços de dinheiro. Primeiro foi pouco, R$ 50 da carteira do João, que ele achou que tinha gastado e esquecido. Depois, sendo meu envelope da feira. Quando o dinheiro da aposentadoria da minha cunhada, a tia Cida, que eu guardava para ela todo mês, sumiu da gaveta da cômoda. Não teve mais como negar. Confrontei o Lucas numa tarde, quando ele chegou em casa. Já estávamos em 1994. Ele tinha 15 anos. E aquele menino magrelo e assustado tinha se transformado num rapaz alto, forte, com um olhar que alternava entre o vazio e o provocador. Você pegou o dinheiro da tia Cida? Perguntei diretamente, sem rodeios. Que dinheiro? Ele respondeu, jogando a mochila no sofá e indo direto para a geladeira. Você sabe muito bem que dinheiro. R$ 400 que estavam na minha gaveta. O dinheiro da aposentadoria da tia Cida, que eu guardo para ela. Ele se virou para mim, com uma lata de refrigerante na mão, e pela primeira vez eu vi um sorriso que me deu medo. Um sorriso frio, debochado. E se eu peguei? O que você vai fazer? Fiquei sem reação por uns segundos. Aquele não era o meu Lucas. Não era o menino que eu tinha criado com tanto amor nos últimos 6 anos. Era um estranho, na minha frente, usando o corpo do meu filho. Por que você está fazendo isso, filho? Se precisava de dinheiro, era só pedir. A gente não tem muito, mas sempre dá um jeitinho. Não ser o seu filho. Ele me interrompeu, com uma voz tão fria que parecia de um adulto. Nunca fui. Você que inventou essa história toda na sua cabeça. Aquelas palavras foram como uma facada no peito. Senti as pernas fraquejarem. Tive que me apoiar na mesa para não cair. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Não fala assim, Lucas. Eu te amo como filho, sim. Desde o primeiro dia. Amor, ela riu. Aquela risada estranha que não parecia dele. Amor não existe, mãezinha. As pessoas só querem usar umas às outras. Igual você e o João me usaram, para fingir que são os bons samaritanos, os salvadores do menino órfão. Ele passou por mim e foi para o quarto, me deixando ali, destruída com aquelas palavras. O que tinha acontecido com ele? O que eu tinha feito de errado? Onde estava aquele menino doce que, apesar de todos os problemas, tinha momentos de carinho, de gratidão? Naquele dia chorei como nunca tinha chorado na vida. O João me encontrou assim quando chegou do trabalho e só de olhar para mim, ele soube que algo grave tinha acontecido. Depois que contei tudo, meu marido ficou em silêncio por muito tempo, fumando um cigarro atrás do outro na varanda. Quando finalmente falou, a voz dele estava cansada. Ele precisa de ajuda profissional, Tetê. O tipo de ajuda que a gente não pode dar. Talvez seja melhor a gente procurar uma instituição especializada. Não! Gritei, desesperada. Não vamos abandoná-lo. Ele só está confuso, perdido. É a adolescência, vai passar. O João balançou a cabeça, com aquela expressão de quem sabia mais do que falava. Meu marido sempre foi um homem de pouca palavra, mas de muita observação. Tem alguma coisa errada com ele, Terezinha. Alguma coisa além de ser adolescente, além de ter sido abandonado. Tem algo quebrado dentro daquele menino. Algo que talvez nem todo o nosso amor consiga consertar. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Nos pequenos sinais que eu tinha ignorado, nas mudanças de comportamento, nos olhares estranhos, nas mentiras cada vez maiores. Será que o João tinha razão? Será que tinha algo no Lucas que ia além do que a gente podia entender ou ajudar? O que eu não sabia é que, em apenas algumas semanas, eu teria a resposta da pior maneira possível. Uma resposta que viria numa noite que mudaria, que quebraria nossa família de um jeito que nunca mais seria consertado. Sabe, minha filha, tem um ditado antigo que diz que
A gente só conhece uma pessoa de verdade quando divide o mesmo teto. E foi isso que aconteceu com o Lucas. Quanto mais tempo ele passava na nossa casa, mais eu sentia que tinha um estranho morando com a gente. Não, meu bem, no inverno de 1994, as coisas começaram a ficar ainda mais esquisitas. O Lucas já estava com 15 anos, corpo de homem, voz grossa, mas a cabeça parecia de alguém que eu não conhecia. Tinha dias que ele chegava em casa e era aquele menino carinhoso que eu conheci no orfanato. Me pedia bênção, ajudava o João a consertar alguma coisa no quintal, fazia os deveres da escola. Nessas horas, meu coração se enchia de esperança. Eu achava que tudo ia melhorar, que era só uma fase difícil. Mas tinha os outros dias. Meu Deus, como explicar? Era como se fosse outra pessoa. Chegava com os olhos vermelhos, o andar diferente, o rosto fechado e se trancava no quarto por horas. Se eu ou o João tentava conversar, ele explodia em raiva. Batia portas, quebrava coisas. Uma vez, jogou o prato de comida na parede só porque eu pedi para ele abaixar o volume da música. O que está acontecendo com você, filho? Eu perguntava, chorando, enquanto limpava os cacos de vidro e a comida espalhada. Nada que você entenderia, ele respondia, sempre com aquele olhar vazio que me dava calafrios. Foi por esse tempo que eu comecei a notar as marcas nos braços dele. No começo, achei que fosse briga de rua. Deus sabe que ele vivia se metendo em confusão no bairro. Mas um dia, quando entrei no quarto sem bater para deixar a roupa limpa, eu vi ele injetando alguma coisa no braço. Fiquei paralisada na porta. A pilha de camisetas caiu das minhas mãos. Ele virou para mim com os olhos arregalados de susto e depois de raiva. "Sai daqui!" ele gritou, levantando da cama num pulo. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e liguei para o João no trabalho. Meu marido largou tudo e veio para casa naquela mesma hora. Quando ele chegou, o Lucas já tinha saído, levando a mochila. Ficamos sentados na cozinha, sem saber o que fazer. "A gente tem que internar ele, Tetê", o João falou, passando a mão no rosto cansado. "Isso já passou dos limites. O menino tá usando droga dentro da nossa casa." Eu ainda tentei defender, dizer que talvez fosse só remédio para gripe, injeção de vitamina, qualquer coisa que não fosse o que eu sabia que era. Mas no fundo, eu também já tinha entendido. Meu filho, adotivo, aquele menino que eu tinha prometido amar e proteger, tinha virado um viciado. O Lucas só voltou 2 dias depois. Parecia um zumbi. Magro, com olheiras fundas, tremendo de frio mesmo sendo uma noite quente. O João o segurou pelos braços, fez ele sentar na mesa da cozinha. Pela primeira vez, eu vi meu marido chorando enquanto falava. "Olha o que você está fazendo com você mesmo, filho. Olha o que está fazendo com a sua mãe. Ela não dorme, não come, fica na janela esperando você voltar." Por um momento pareceu que algo mudou no olhar do Lucas. Uma sombra de culpa, talvez até de vergonha. Mas passou rápido. "Vocês não entendem", ele murmurou. "Ninguém entende." "Então explica pra gente entender." Eu implorei, segurando as mãos dele entre as minhas. Estavam frias como gelo, os dedos machucados, as unhas sujas. "O que está acontecendo com você? Desde quando isso começou? Por quê?" Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão. Quando finalmente falou, a voz estava baixa, quase um sussurro. "Vocês acham que sabem quem eu sou, mas não sabem." "Ninguém sabe." "Então conta pra gente", o João insistiu. "Somos sua família, queremos ajudar." O Lucas levantou os olhos, e o que eu vi ali me deu medo. Um misto de raiva e algo que parecia prazer em nos ver sofrendo. "Família?" Ele riu, daquele jeito frio que tinha adquirido. "Isso aqui não é família. É só um arranjo conveniente. Vocês queriam um filho para substituir os que foram embora, e eu precisava de um teto."
Aquelas palavras foram como facadas. Eu sabia que não era verdade, que amávamos o Lucas como nosso filho, mas doía ouvir aquilo. Não é verdade, o João respondeu com a voz mais firme. Você é nosso filho, sim, e é por isso mesmo que vamos buscar ajuda para você. Amanhã mesmo eu vou te levar num lugar que trata de dependentes. Não vou para lugar nenhum, o Lucas berrou, levantando da mesa com tanta força que derrubou a cadeira. Vocês não mandam em mim, não são meus pais de verdade. E saiu batendo a porta da rua com tanta força que o retrato na parede caiu. O João correu atrás, mas ele já tinha sumido na escuridão. Naquela noite decidimos que, quando ele voltasse, iríamos interná-lo, mesmo contra a vontade dele. Não tínhamos mais escolha, mas ele não voltou no dia seguinte, nem no outro. Passou uma semana inteira e nada do Lucas. Procuramos em todo canto, hospitais, delegacia, casa dos poucos amigos que conhecíamos. Ninguém tinha notícia. Até uns meninos que moravam na rua debaixo da ponte do rio disseram que tinham visto ele por lá, mas fazia dias que tinha sumido. Foi um dos piores momentos da minha vida. A culpa me corroía por dentro. Onde eu tinha errado? O que eu podia ter feito diferente? Por que eu não vi os sinais antes? Cada noite que passava sem notícia era um tormento, imaginando meu filho na rua, passando frio, fome, usando aquelas drogas que estavam destruindo ele por dentro. Não é culpa sua, Tetê. O João tentava me consolar, mas eu via o mesmo sofrimento nos olhos dele. Fizemos o melhor que podíamos. Quase 2 semanas depois, na hora do jantar, escutamos batidas na porta. Quando João abriu, lá estava o Lucas, mas não era o mesmo que tinha saído. Parecia ter envelhecido anos naquelas 2 semanas. Ainda mais magro, com um corte feio na sobrancelha, a roupa suja e rasgada. Mas o pior eram os olhos, vidrados, perdidos. Filho! Gritei, correndo para abraçá-lo. Ele mal se aguentava em pé. O que fizeram com você? Ele não respondeu. Só caiu nos meus braços, pesado como chumbo. O João ajudou a carregar, Lu para dentro. Deitamos ele no sofá, estava ardendo em febre, tremendo. Eu quis chamar uma ambulância, mas o João achou melhor não. Se descobrirem que ele está usando droga, vão chamar a polícia. Pode piorar a situação. Vamos cuidar dele aqui mesmo. Passei a noite inteira ao lado do Lucas, trocando as compressas de água fria na testa, fazendo ele beber água, segurando enquanto ele vomitava tudo o que tentava engolir. De madrugada, no pior da febre, ele começou a delirar. Chamava pela mãe verdadeira, gritava para alguém parar de bater nele, chorava como uma criança pequena. Foi ali, ouvindo aqueles delírios, que eu comecei a juntar as peças, as coisas que não sabíamos sobre o passado dele. Os traumas enterrados fundo que nenhum amor poderia curar sozinho. Ele murmurava nomes que nunca tinha mencionado acordado. Falava de coisas que tinha visto, que tinha sofrido. Meu coração de mãe se apertava a cada revelação. Quanta dor um menino tão jovem já tinha carregado. De manhã, a febre cedeu um pouco. Ele acordou, olhou ao redor, confuso. Depois me viu sentada na cadeira ao lado. Mãe? Ele chamou, com uma voz que parecia de novo a daquele menino de 9 anos que tinha chegado em casa com uma mochilinha. A senhora tá aí? Tô aqui, filho. Respondi segurando a mão dele. Não vou sair do seu lado. Por um momento, vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Pela primeira vez em muito tempo, parecia realmente o Lucas que eu conhecia. Não aquele estranho que tinha tomado conta do corpo dele. Me desculpa, ele sussurrou. Eu não queria machucar vocês. Eu sei, filho. Eu sei, mas agora a gente vai te ajudar. Vai ficar tudo bem. Nossa, como eu estava enganada, minha filha. As coisas nunca mais ficariam bem. Porque o que eu não sabia é que aquele momento de lucidez, de arrependimento, era só uma pausa antes da tempestade que viria.
Uma tempestade que mudaria nossas vidas para sempre. Durante os dias que se seguiram, cuidamos do Lucas em casa. A abstinência foi horrível de se ver. Ele suava frio, tremia, vomitava, chegou a ter convulsões. O João queria levá-lo para o hospital, mas eu tinha medo que o internassem num lugar pior do que o que já estávamos passando, ou que o mandassem de volta para alguma instituição do governo. Então, cuidamos dele ali mesmo, eu e o João, nos revezando para não deixá-lo sozinho nem um minuto. Aos poucos ele foi melhorando. A cor voltou ao rosto, a fome apareceu, os tremores foram diminuindo. E com essa melhora física, veio uma mudança de comportamento também. Ele parecia o Lucas de antes, educado, até carinhoso. Pedia desculpas pelo que tinha feito, agradecia pelo cuidado, prometia que ia mudar, que nunca mais ia usar drogas nem roubar da gente. E nós, bobos que éramos, acreditamos. O João até tirou uma semana de folga do trabalho para ficar de olho nele, garantir que não saísse sozinho, que não voltasse para o mesmo caminho. Mas depois teve que voltar. A vida não para só porque a gente está com um problema, né, minha filha? As contas continuavam chegando. A comida precisava ser comprada. O aluguel pago. Nas primeiras semanas de outubro, tudo parecia estar voltando aos trilhos. O Lucas tinha voltado para a escola. Chegava em casa no horário certo. Fazia os trabalhos. Até começou a ajudar em casa. Cortava a grama do vizinho para ganhar um trocado. Lavava a louça sem precisar pedir. Já estávamos até planejando matricular ele num curso técnico no ano seguinte. Dar uma profissão para o menino. Uma noite, estávamos jantando os três juntos, como há muito tempo não fazíamos, quando Lucas me olhou com aqueles olhos grandes, agora limpos das drogas, e disse algo que eu nunca vou esquecer. Mãe, a senhora sempre quis saber por que eu comecei a usar droga. Eu e o João ficamos tensos na mesma hora. Era um assunto que a gente vinha evitando, com medo de trazer lembranças ruins, de despertar aquele outro Lucas que tanto nos assustava. Só se você quiser falar, filho. Responde, Camcotella. Quero sim, acho que vocês merecem saber. Ele respirou fundo. Foi por causa da minha mãe verdadeira. Não da que morreu de overdose quando eu era pequeno. Isso é mentira que inventaram no orfanato. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 4 anos. Me deixou na porta de uma igreja com um bilhete. Nunca soube por quê. Meu coração apertou ao ouvir aquilo. Tantos anos e eu nunca tinha conseguido fazer ele falar sobre o passado. Depois, eu fui de família em família, de orfanato em orfanato. Em um deles, tinha um funcionário. Ele parou, engoliu em seco. Ele fazia coisas com as crianças, coisas ruins. O João baixou o garfo, o rosto ficando vermelho de raiva. Eu senti uma náusea subindo pela garganta. Por isso que, quando vocês me adotaram, eu não conseguia confiar. Não conseguia acreditar que alguém ia mesmo querer ficar comigo, cuidar de mim sem querer nada em troca. Ele limpou uma lágrima com as costas da mão. Aí, na escola, eu conheci uns meninos mais velhos. Eles me deram essas coisas para usar. Disseram que ia fazer a dor passar. E, por um tempo, funcionou mesmo. Quando eu estava drogado, não lembrava de nada, não sentia nada. Eu levantei da mesa, dei a volta e abracei meu filho com toda a força que eu tinha. O João também veio. Colocou a mão no ombro dele. Pela primeira vez, parecia que tínhamos derrubado uma barreira, chegado até o verdadeiro Lucas, aquele menino machucado que precisava desesperadamente de amor, mas não sabia como receber. Vai ficar tudo bem agora, filho. Prometi, beijando o topo da cabeça dele. A gente vai ajudar você a superar isso, juntos, como uma família. Naquela noite, eu deitei ao lado do João com o coração cheio de esperança. Finalmente, tínhamos entendido o que acontecia com nosso filho. Finalmente, podíamos ajudar de verdade. Acho que agora as coisas vão melhorar, falei para o meu marido, enquanto apagava a luz. Ele abriu o coração para a gente.
O João ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou. Tomara que sim, Tetê. Mas, não sei. Tem algo no olhar dele que ainda me preocupa. É o trauma, João. O menino passou por coisa que a gente nem consegue imaginar. Vai levar tempo, mas ele vai melhorar. Você vai ver. Encostei a cabeça no peito do meu marido e adormeci, sentindo uma paz que não sentia há anos. Mal sabia eu que seria a última noite de paz que teríamos naquela casa. Porque menos de uma semana depois, aconteceria o que eu nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que pudesse acontecer. Sob o meu próprio teto. Era final de outubro de 1994, uma quinta-feira que começou igual a tantas outras. O dia tinha sido quente, daquele jeito abafado que faz a gente aqui em Minas saber que vem tempestade por aí. O Lucas tinha ido para a escola de manhã, voltou no horário certo, até jantou com a gente. Arroz, feijão e um frango ensopado que eu tinha feito. Ele estava calado, mas isso não era novidade. Desde a nossa conversa sobre o passado dele, ele ficava assim às vezes, mergulhado nos próprios pensamentos. O João comentou durante o jantar que no dia seguinte ia precisar sair mais cedo para o trabalho. Tinha uma carga grande de café chegando na cooperativa e ele, como encarregado, precisava estar lá antes de todo mundo. Lembro que o Lucas olhou para o meu marido de um jeito estranho quando ele falou isso, mas na hora não dei importância. Antes de continuar a história, minha filha, lembra de curtir e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Obrigada a todos que estão me assistindo. Depois do jantar, o Lucas disse que ia para o quarto estudar para uma prova. O João ficou na sala, vendo o jornal na televisão. Eu arrumei a cozinha e fui tomar banho. Era nossa rotina normal, nada diferente de qualquer outra noite. Por volta das 10 horas, o João veio para o quarto. Tava cansado, logo pegou no sono. Eu ainda fiquei um tempinho acordada, rezando o terço como fazia todas as noites, agradecendo que as coisas pareciam finalmente estar entrando nos eixos. Adormeci com o barulho da chuva que tinha começado a cair lá fora. Uma chuva forte, com trovoadas, daquelas que fazem a gente se encolher debaixo das cobertas, agradecendo por ter um teto sobre a cabeça. Não sei dizer exatamente que horas eram quando eu acordei. Talvez 3, 4 da manhã. A chuva tinha parado, mas o ar ainda estava úmido, pesado. Eu abri os olhos com aquela sensação estranha de que tinha alguém me olhando. Sabe aquele arrepio na nuca que a gente sente quando tem alguma coisa errada? No começo, achei que fosse só a impressão, que tinha acordado de algum pesadelo que não lembrava. Mas então, eu vi uma sombra se movendo no quarto. No susto, achei que fosse um ladrão que tinha entrado pela janela. Eu ia gritar para acordar o João quando a sombra chegou mais perto da cama e eu percebi, com o coração quase parando, que era o Lucas. Ele estava parado ao lado da minha cama, olhando para mim de um jeito que eu nunca vou esquecer na vida. Não era o olhar do meu filho, era o olhar de um estranho, de alguém que eu não conhecia. Frio, vazio, mas ao mesmo tempo intenso demais. Lucas, chamei baixinho, confusa. O que foi, filho? Tá passando mal? Ele não respondeu. Só continuou me olhando daquele jeito que me gelou a alma. Foi então que eu percebi que ele estava sem camisa, só de bermuda. E quando meus olhos se acostumaram mais com o escuro, eu notei algo que me fez parar de respirar. Ele estava excitado, de um jeito que nenhuma mãe deveria ver seu filho. O que você está fazendo? Perguntei, a voz tremendo de medo. Tentei me sentar na cama, me afastar, mas com um movimento rápido, ele colocou a mão sobre a minha boca, me impedindo de gritar. Xinhi! Ele sussurrou, chegando mais perto. Não acorda o João, não quero machucar ele. O terror que eu senti naquele momento não dá para explicar com palavras. Era meu filho, aquele menino que eu criei com tanto amor que eu prometi proteger. E ali estava ele,
como uma fera prestes a atacar a própria mãe. Tentei me debater, empurrar ele para longe, mas o Lucas era forte, muito mais forte do que eu jamais imaginei. Com um movimento, ele subiu na cama, por cima de mim. Senti o peso dele me imobilizando, a mão apertando minha boca com tanta força que eu mal conseguia respirar. Sempre quis fazer isso. Ele sussurrou no meu ouvido, palavras que me deram ânsia de vômito. Desde o primeiro dia que eu vim para essa casa, a senhora não percebia como eu te olhava? Como eu te seguia pela casa? Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava desesperadamente acordar o João, que dormia pesado do outro lado da cama. Mas meu marido sempre teve sono de pedra. Nunca acordava com facilidade. Nos meus olhos apavorados, eu implorei para o Lucas parar, para voltar a ser o menino que eu conhecia, que eu amava. Por um instante, pareceu que ele hesitou. Vi um lampejo de confusão passar pelos olhos dele, como se por um segundo ele tivesse voltado a si. Mas logo aquele olhar vazio retornou, e ele começou a puxar o lençol que me cobria. Foi nesse momento que o João finalmente acordou. Talvez pelo movimento na cama, talvez pelo sexto sentido que só um pai tem, eu não sei. Só sei que, de repente, eu escutei a voz do meu marido, confusa no início, e depois carregada de um horror que eu nunca tinha ouvido antes. Que diabos é isso? O João gritou, sentando na cama num pulo. O Lucas virou a cabeça, assustado, mas não saiu de cima de mim. Foi como se algo tivesse quebrado dentro dele de vez, como se aquele último fio de humanidade que ainda restava tivesse se rompido. Sai de cima dela! O João berrou, pulando em cima do Lucas com uma força que eu não sabia que meu marido de 55 anos ainda tinha. Os dois caíram no chão num baque surdo, derrubando o abajur da mesinha de cabeceira. Eu ouvi gritos, sons de luta, coisas quebrando. Acendi a luz do quarto com as mãos tremendo e vi uma cena que eu nunca vou esquecer. O João e o Lucas rolando pelo chão, meu marido tentando imobilizar nosso filho, que se debatia como um animal selvagem. Chama a polícia! O João gritou para mim enquanto tentava segurar os braços do Lucas. Vai, Terezinha! Chama a polícia! Mas eu estava paralisada, em choque, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Como tínhamos chegado àquele ponto? Como o menino que eu tinha prometido amar e proteger tinha se transformado naquele? Monstro? Com um movimento brusco, o Lucas conseguiu se soltar do João. Eu vi meu filho agarrar algo do chão, o abajur quebrado. E antes que eu pudesse gritar um aviso, ele acertou a cabeça do meu marido com toda a força. O João caiu para trás, um filete de sangue escorrendo pela testa. Não estava desacordado, mas atordoado demais para reagir. O Lucas se levantou, olhando do pai para mim com um sorriso que não parecia humano. Viu o que você fez? Ele disse, apontando para o João sangrando no chão. Se tivesse ficado quieta, nada disso precisava ter acontecido. Aquela voz não era a voz do meu Lucas. Era a voz de alguém, ou de algo, que tinha tomado conta dele. Naquele momento, um instinto que eu nem sabia que tinha despertou dentro de mim. Pulei da cama, passei correndo pelo Lucas e consegui sair para o corredor. Socorro! Gritei, correndo em direção à porta da frente. Alguém me ajuda! Oh! O Lucas veio atrás de mim, mas tropeçou nos móveis da sala escura. Eu consegui chegar até a porta, destrancá-la com os dedos trêmulos e sair para a rua, ainda de camisola. A noite estava fria e úmida depois da chuva, mas eu mal senti o frio. Eu só corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, gritando por ajuda. Foi o seu Antenor, nosso vizinho da frente, que saiu primeiro. Depois, a dona Ivone, da casa ao lado. Logo, tinha meia dúzia de vizinhos na rua, confusos, assustados com aquela mulher de camisola, gritando em desespero no meio da madrugada. Meu filho, meu marido, por favor, alguém chama a polícia. O seu Antenor e o filho mais velho dele,
um rapagão forte que trabalhava como segurança. Correram para a nossa casa. O Lucas tinha desaparecido, pulado um muro dos fundos. Descobrimos depois. O João estava sentado no sofá da sala, segurando um pano contra o corte na testa, pálido e tremendo. A polícia chegou quase meia hora depois. Naquela época, em cidade pequena, as coisas demoravam mais. O delegado Maurício conhecia nossa família há anos. Ele não podia acreditar quando contamos o que tinha acontecido. Tem certeza, dona Terezinha? O Lucas? Aquele menino quieto? Como é que você explica para alguém que seu próprio filho, que você criou por 6 anos, tinha tentado? Eu nem conseguia dizer a palavra. Como é que se admite que aquele menino, que todo mundo via como tímido e educado, escondia um lado que nem a gente, que vivia sob o mesmo teto, conhecia completamente? Fizeram buscas pela cidade toda, mas o Lucas tinha sumido. O João foi levado para o pequeno hospital da cidade, onde deram alguns pontos na testa dele e receitaram calmantes para nós dois. Quando voltamos para casa de manhã, parecia que tinha passado um furacão por ali. Móveis quebrados, vidros pelo chão, manchas de sangue no carpete do quarto. Mas o pior não era a bagunça física. Era o sentimento de que algo tinha sido destruído para sempre. Nossa família, nossa confiança, nossa sensação de segurança. Durante dias, não consegui dormir direito. Cada barulho na noite me fazia pular da cama, achando que era ele voltando. O João, meu marido sempre tão forte, também estava destruído. Não era só o ferimento físico, era a ferida na alma. A sensação de que tínhamos falhado como pais, que não tínhamos conseguido ver o mal crescendo debaixo do nosso próprio teto. Passaram-se 3 dias sem notícias, até que numa tarde o telefone tocou. Era o delegado Maurício. Dona Terezinha, encontramos o Lucas. Meu coração disparou. Por um momento, aquele instinto de mãe que nunca morre completamente tomou conta de mim, e eu só conseguia pensar se ele estava bem, se estava machucado. Onde? Como ele está? Houve um silêncio do outro lado da linha, e então a voz grave do delegado. Ele está vivo, mas não está bem, dona Terezinha. Encontramos ele numa casa abandonada, perto da estação de trem. Ele estava. Tinha usado muita droga. Parece que tentou se matar. O mundo pareceu parar por um instante. Apesar de tudo o que tinha acontecido, ele era meu filho. O menino que eu tinha prometido nunca abandonar. Levamos ele para o hospital primeiro, continuou o delegado. Depois, ele vai ser transferido para o hospital psiquiátrico em Barbacena. Os médicos acham que ele tem problemas mentais sérios, além da dependência química. Não sei bem como terminei aquela ligação, nem como consegui contar para o João o que tinha acontecido. Sei que naquela mesma tarde, fomos visitar o Lucas no hospital. Ele estava algemado à cama, sedado, os olhos semicerrados. Não parecia nos reconhecer. Ou talvez estivesse fingindo. Lembro de ter segurado a mão dele, fria e sem vida, e chorado até não ter mais lágrimas. Por que, filho? Perguntei, mesmo sabendo que não teria resposta. Por quê? No dia seguinte, ele foi transferido para o hospital psiquiátrico. Fomos autorizados a visitá-lo uma semana depois. Era um lugar triste, com paredes brancas descascando, cheio de gente de olhar perdido vagando pelos corredores. Um médico nos recebeu antes da visita. Um homem jovem, com olheiras profundas e cabelo já rareando. Seu filho tem um quadro complexo, ele explicou, folheando uma pasta. Esquizofrenia, transtorno de personalidade antissocial, além da dependência química. Provavelmente, ele já tinha esses problemas quando vocês o adotaram, mas foram se manifestando aos poucos, agravados pelo uso de drogas. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras difíceis que tentavam explicar como nosso filho tinha se transformado num estranho diante dos nossos olhos. Ele se lembra do que fez? O João perguntou com a voz rouca. O médico ajeitou os óculos. Sim e não. Ele alterna momentos de lucidez em que parece arrependido,
com outros em que nega tudo ou diz que vocês mereciam. É característico do quadro dele. Ele não consegue manter uma linha coerente de pensamento. Quando finalmente entramos no quarto onde o Lucas estava, eu mal o reconheci. Tinha perdido ainda mais peso. O rosto encovado, olheiras profundas, o cabelo cortado bem curto. Estava sentado na cama, olhando pela janela gradeada. Filho! Chamei com cautela. Ele virou a cabeça devagar. Por um instante, achei que vi um lampejo do antigo Lucas naqueles olhos. O menino assustado que tinha chegado na nossa casa 6 anos antes. Mas logo aquele olhar vazio, distante, tomou conta de novo. O que vocês querem aqui? Ele perguntou, a voz monótona, sem emoção. Viemos ver como você está? O João respondeu, mantendo distância. Percebi que meu marido não conseguia mais olhar para o Lucas da mesma forma. Algo tinha se quebrado para sempre entre eles. O Lucas deu uma risada seca, sem humor. Agora é tarde demais para se preocupar, não acham? Nunca é tarde, filho. Eu disse, ainda tentando alcançar alguma parte dele que pudesse estar intacta. Você está doente, mas vai melhorar. E quando eu melhorar? E quando eu melhorar? O quê? Ele interrompeu, a voz ficando mais agitada. Vou voltar para casa? Vamos ser uma família feliz de novo? Depois do que eu fiz? Não tinha resposta para aquilo, porque no fundo eu sabia que era verdade. Nada seria como antes. Mesmo se um dia ele melhorasse, mesmo se um dia pudéssemos perdoar, as cicatrizes seriam permanentes. Aquela foi a última vez que vimos o Lucas. Algumas semanas depois, ele foi transferido para um manicômio judiciário, um lugar para criminosos com doença mental. O juiz determinou que ele ficaria lá por tempo indeterminado, até que estivesse curado, se é que um dia isso aconteceria. Eu e o João voltamos para casa, para uma vida que parecia vazia, sem sentido. Nossa casa, que já tinha sido um lugar cheio de esperança, agora parecia assombrada pelas lembranças. Cada canto, cada móvel, cada fotografia na parede contava uma história, mas todas terminavam da mesma forma dolorosa. Tentamos seguir em frente, mas nunca mais fomos os mesmos. O João, meu marido forte que nunca demonstrava fraqueza, começou a beber mais que o normal. À noite, eu o ouvia andando pela casa, verificando as fechaduras, olhando embaixo das camas, como se ainda esperasse encontrar algum monstro escondido. Eu mesma comecei a ter pesadelos terríveis. Acordava gritando, suando frio. E sempre, a mesma pergunta me atormentava. Como não vimos? Como não percebemos que havia algo tão errado acontecendo bem debaixo do nosso nariz? Será que estávamos tão desesperados para salvar aquele menino que nos recusamos a ver os sinais? Hoje, sentada aqui nesta varanda velha, olhando o Rio das Velhas que continua correndo como se nada tivesse acontecido, eu consigo olhar para trás com um pouco mais de clareza. Já se passaram mais de 30 anos desde aquela noite terrível. O tempo não cura todas as feridas, como dizem, mas ensina a gente a viver com as cicatrizes. O João, meu marido, faleceu em 2003, de um infarto. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Carregou uma culpa que não era dele até o último dia. Eu devia ter percebido, Tetê. Ele dizia às vezes, geralmente depois de umas cachaças. Devia ter protegido você. Nossos filhos de sangue, o Pedro e a Mariana, tentaram nos apoiar como podiam, mas moravam longe. Tinham suas próprias famílias, seus próprios problemas. E, para ser sincera, acho que eles também sentiam um pouco de culpa por não estarem lá quando tudo aconteceu, por terem deixado os pais idosos sozinhos com aquele menino problemático. Quanto ao Lucas, recebemos notícias dele de vez em quando, através do serviço social. Sei que ele ainda está internado, depois de todos esses anos. Teve períodos melhores, períodos piores. Em 2008, chegou a ser avaliado para uma possível liberação. Mas teve uma recaída violenta
e voltou para o tratamento intensivo. A última carta que recebi sobre ele, uns 2 anos atrás, dizia que estava estável, medicado, participando das atividades de terapia. Mas ele nunca mais vai ser livre de verdade, nem da instituição, nem dos demônios que carrega dentro de si. Eu não fui mais visitá-lo, nem quando João morreu, nem nas datas importantes. Alguns podem me julgar por isso, achar que abandonei meu filho na hora em que ele mais precisava. Mas a verdade é que eu não conseguia olhar para ele sem reviver aquela noite, sem sentir aquele terror novamente. E mesmo assim, minha filha, mesmo depois de tudo, ainda sinto uma dor no peito quando penso nele. Não no Lucas daquela noite terrível, mas no menino de 9 anos, com os olhos grandes e assustados, com a mochilinha pequena contendo tudo que ele tinha no mundo. No menino que por um breve período foi realmente meu filho. Com o tempo, aprendi algumas coisas que quero compartilhar com vocês. Talvez ajude alguma mãe, algum pai que esteja passando por uma situação parecida. Que Deus proteja que não seja tão extrema quanto a nossa. Primeiro, eu entendi que amor não cura tudo. A gente cresce ouvindo que o amor de mãe pode mover montanhas, superar qualquer obstáculo. Não é verdade. Algumas feridas são profundas demais. Alguns problemas precisam de ajuda profissional, de medicina, de tratamento sério. Amar é importante, fundamental até, mas não é suficiente. Segundo, aprendi a reconhecer os sinais. Hoje, quando vejo um jovem com um comportamento parecido com o que o Lucas começou a mostrar, sinto um arrepio na espinha, os olhares vazios, as mudanças bruscas de humor, a crueldade com animais ou pessoas mais fracas, as mentiras cada vez maiores, o isolamento, são avisos que a vida nos dá e que precisamos levar a sério. Terceiro, entendi que a gente nunca deve ignorar nosso instinto. Aquela vozinha dentro da gente que diz que tem algo errado não fala à toa. Quantas vezes eu senti que havia algo estranho no olhar do Lucas, na forma como ele me seguia pela casa, como pegava minhas coisas escondido. Mas eu ignorei porque não queria acreditar, porque era mais fácil fingir que estava tudo bem. Quarto, aprendi que algumas pessoas já vêm ao mundo com algo quebrado dentro delas. Não é culpa dos pais, não é culpa do ambiente. É algo na própria constituição delas. Claro que o abandono, o abuso, os traumas pioram tudo, como no caso do Lucas. Mas algumas almas já nascem com uma escuridão que nem todo o amor do mundo consegue iluminar. Por fim, entendi que perdoar não significa esquecer ou voltar a confiar. Eu perdoei o Lucas, no sentido de não carregar ódio dele, de entender que ele estava doente, que não tinha controle total sobre suas ações. Mas isso não significa que eu pudesse confiar nele novamente, ou colocar outras pessoas em risco por causa de um sentimento de culpa ou dever maternal. Nos anos que se seguiram àquela noite, conheci outras famílias que passaram por situações semelhantes, não exatamente iguais, mas com filhos que tinham problemas mentais sérios, que se tornaram violentos, perigosos. É mais comum do que a gente imagina, minha filha, mas ninguém fala sobre isso. Parece que existe uma conspiração de silêncio. Como se admitir que seu filho pode ser uma ameaça fosse o maior fracasso que uma mãe pode ter. Formamos até um grupo de apoio aqui na cidade. Nos reunimos uma vez por mês na igreja, compartilhamos nossas histórias, nossas dores, nossas pequenas vitórias. Ajuda a saber que não estamos sozinhas, que outras mães também carregam esse fardo silencioso. Hoje, aos 76 anos, eu olho para trás e vejo uma vida marcada por essa tragédia, mas não definida por ela. Tive momentos de alegria também. O casamento do Pedro, o nascimento dos meus netos, as visitas da Mariana quando ela consegue vir de BH. A vida continua, mesmo quando parece impossível seguir em frente. Se você está passando por algo parecido, se tem um filho com problemas mentais que está se tornando uma ameaça, não tenha vergonha de buscar ajuda. Não espere até ser tarde demais, como eu esperei. Não deixe que o amor te cegue para os perigos reais. E lembre-se,
Você não é uma má mãe por reconhecer que seu filho precisa de mais ajuda do que você pode dar. Ah, minha filha. Se você gostou dessa história, mesmo sendo tão triste, não deixe de se inscrever no canal Memórias da Vovó. É só clicar no botãozinho logo abaixo do vídeo. E se quiser conversar com outras pessoas que acompanham nossas histórias, entre no grupo do WhatsApp que está lá na descrição. Lá, a equipe deste canal conta mais histórias e faz amizade com gente de todo esse Brasil. E lembra, minha querida, a sabedoria não vem dos livros, vem das cicatrizes que a vida deixa. E nós, velhas que somos, temos muitas cicatrizes e muitas histórias ainda para contar. Algumas boas, algumas ruins, mas todas verdadeiras, todas parte dessa grande jornada que é viver. Às vezes, a gente passa anos cruzando com as mesmas pessoas e nunca imagina o que elas viveram, o que elas fizeram para sobreviver. Cada rosto enrugado como o meu esconde 1000 histórias, 1000 batalhas silenciosas. E se a minha história puder ajudar alguém a não passar pelo que eu passei, já terá valido a pena compartilhar essa dor antiga. Obrigada por me ouvir, por me deixar desabafar. Que Deus proteja você e sua família e mantenha os males bem longe do seu lar.